Que jogo horrível, desclassificados nos pênaltis, muita tristeza. Esse São Paulo de hoje não é o São Paulo que a gente gosta de ver. Hoje foi um dia muito triste, um dia complicado. São Paulo não jogou bem, São Paulo não fez o que podia fazer, mas eu queria saber, principalmente aqui de vocês, o sentimento do São Paulo nesse jogo, que terminou com a nossa desclassificação da Sul-Americana. Leandro, o que você sentiu? Eu começo. Exato, claro, pô. Quero saber o seu sentimento. Cara, eu tô menos puto agora do que eu tava antes. O jogo foi, se for analisar friamente, ganhou quem jogou mais. Os caras jogaram mais que a gente, jogaram muito mais lá. Você achou que eles jogaram mais que a gente? Lá no jogo da ida, com certeza, tiveram a chance de acabar com o jogo. Não mataram o jogo no primeiro tempo, a gente fez horrível. Aqui eu achei que o primeiro tempo dos caras foi muito bom. Acho que parte... Você não achou que o nosso primeiro tempo foi muito ruim? É, porque tem 11 caras do outro lado, né? Não, mas é que assim, o que eu senti? Já te interrompendo um pouquinho, mas... Não, tá, é assim. Eu acho que é o espírito do jogo. Até eu quero falar um pouquinho com o Louco, o Louco tá muito consternado aqui. Mas ó, eu achei que o São Paulo perdeu a chance de matar o jogo no primeiro tempo. O primeiro tempo foi o problema. Se ele tivesse jogado no primeiro tempo, seria um jogo diferente. Eu acho que os caras entraram com uma postura certa, um jogo de volta na casa do adversário com vantagem. Eles não ficaram lá atrás. Em vários momentos você via que eles estavam pressionando a nossa saída de bola mais avançado do que a gente pressionava a saída de bola deles. Sim, o tempo todo. Acho que o juiz também é um caso à parte. O cara picotou o jogo inteiro, ficou de papinho com o Guerreiro o tempo inteiro. Deu 1 minuto de acréscimo no primeiro, deu 7 no segundo, que os caras fizeram quase uns 15 de cera e teve atendimento, teve um monte de coisa. Acabou o jogo no escanteio. Assim, perdemos por causa do juiz? É óbvio que não, mas o juiz, ele levou o jogo de um jeito que dificultou demais o nosso futebol, o futebol de São Paulo. Picotando o jogo, deixando a bola andar, qualquer encontrão era falta. E aí, cara, a gente teve uma noite ruim. A bola do Alisson que vai na trave, o Arboleda manda pra cima, bola dentro da pequena área, Caleri erra, cabeçada que, poxa, não podia ir, chute do Luciano, chute do Caleri, chute do Lucas também. Foi triste. E assim, é uma junção de fatores. A minha avaliação é uma junção de fatores que acabou culminando na derrota, na desclassificação. Mas, cara, tem que pensar que tem um lado bom disso, a gente vai ter mais tempo pra tentar recuperar no brasileiro. E se preparar, focar no brasileiro, que o brasileiro está abandonando o brasileiro completamente. Exato. E preparar pra final da Copa do Brasil. Luan, você que durante o jogo todo deixou muito claro sua frustração com o primeiro tempo, o que você achou do São Paulo, principalmente nesse primeiro tempo? Eu achei que o São Paulo achou que ia decidir o jogo no segundo tempo. Primeiro tempo muito apático. Primeiro tempo achei que a LDU jogou melhor que o São Paulo. Na verdade, eu acho que o São Paulo começou a jogar só depois que o cara deles foram expulso. Aí começou a jogar. Eu achei também que o Dorival também não entrou com um time bom pra certo. Tá difícil. Hoje tá difícil pra falar. Agora é complicado. Seguidores do canal é complicado falar depois de uma derrota, tá? Eu achei que o São Paulo não fez marcação-pressão, só decidiu jogar depois dos 20 minutos do segundo tempo em diante. Então foi um jogo bem complicado. O Morumbi tava lindo, tava top, mas não adianta querer deixar tudo pro Morumbi. Pra mim, a nossa eliminação foi no primeiro jogo, porque não pode entrar num jogo decisivo, ainda mais fora de casa com altitude, daquele jeito que a gente entrou. Aí a gente percebeu que não consegue decidir no Morumbi. E pra isso é uma lição que a gente tem que levar aí pra jogar agora no Maracanã contra o Flamengo e jogar bem lá contra eles, pra não ter que ficar fazendo resultado sempre em casa. Eu achei também, já falando sobre esse péssimo primeiro tempo e também um pouco sobre o primeiro jogo, como o Lua falou, do São Paulo, parece que o Dorival não conseguiu entender a LDU, porque o time tava desencaixado, principalmente na parte defensiva. O Rafinha, que é um ótimo jogador, jogou mal os 2 jogos. Hoje jogou menos mal do que o primeiro, mas jogou mal também, principalmente no primeiro tempo. Ele estava ali meio perdido, mas o que me surpreendeu nesse jogo agora contra a LDU foi o Caleri. O Caleri perdeu 222 gols. E gols muito fáceis. O que você tem a dizer sobre o Caleri nesse jogo, Leandro? Não, antes do Dorival, eu acho que o primeiro jogo lá da altitude deu tudo errado. Mas nesse jogo eu acho que ele armou o time achando que a LDU ia ter uma postura um pouco mais defensiva. Entendi. Eu acho que parte desse não encaixe na marcação, um pouco dos sustos que a gente levou no primeiro tempo, tem a ver com a postura que a LDU teve, diferente do que, por exemplo, teve São Lourenço no Morumbi, diferente da postura que teve Corinthians
no Morumbi. Que vieram mais acuados, a LDU, Exato, ela pra realmente... segurar. A LDU parecia pra mim que o São Paulo nem precisava do resultado. E o São Paulo tava com um pouco de medo de atacar e receber e tomar o gol. Deixou pra decidir no segundo, né? A LDU tem um contra-ataque, é bem mais ofensiva do que eram São Lourenço e do que era o Corinthians. Então, de fato, você tem um time ali que não se defende tão bem, mas que sabe contra-atacar, que tem lá um contra-ataque que poderia gerar mais complicação pra gente. Do Caleri, que você perguntou, cara, eu não sei. Nesse canal tem a regra que não pode falar do Ayrton Rato. Quando ele foi bater o pênalti, fiquei pensando nisso? Fiquei, porque se ele perdesse o pênalti... Você ia falar mal e aí eu ia o quê? entrar num conflito se eu tinha que não falar mal do Ayrton Rato. Graças a... Ele bateu de forma bem diferente. Você viu que ele deu um pulinho no final. Lá, se não entra... E sendo o último pênalti, a gente tá queimando a pauta aqui, que ele tá falando no final, mas não tem problema. Voltamos. Exatamente. Caleri. Fecha parênteses. O Caleri, fecha parênteses, o Caleri. O Caleri, cara, errou aquele... Acho que o único gol que de fato ele errou foi aquele na pequena área. Claro, era pra fazer, não tinha como. Mas, cara, ele continua sempre tentando. É um cara que briga, ele esforçado. Exato. Ele O cara, ele tem muita... Mesmo que ele não faça o gol, ele puxa a marcação, ele incomoda o zagueiro sempre. Então, às vezes, ele acaba... pode não fazer o gol, mas o quanto que ele desestabiliza a zaga adversária pra abrir espaço pra outros. Hoje, o Luciano teve muito espaço. O Lucas teve um pouco mais de espaço. E eu acho que parte desse espaço que Lucas e Luciano tiveram se deve a como o Caleri jogou. Entendi. Ali no ataque ali de São Paulo, podia ser o Haaland ali hoje, ali, que não ia adiantar, não. Não resolveria lá. Não resolveria. Aquele gol ele tinha que meter pra dentro. Mas, por exemplo, Eu achei assim, ó, eu sei que Caleri é um bom jogador, mas ele realmente, aquele gol foi um gol perdido de um atacante. Total. Aquele gol ali não... Olha o que a torcida fala, né? Ele normalmente tá focando nas decisões, né? Tá deixando a desejar. Deixando a desejar, né? De todos os chutes do São Paulo, teve várias chances até que a gente construiu, principalmente no segundo tempo, mas aquele gol, pra mim, foi uma falha mesmo, ele não ter conseguido chutar aquela bola, que a bola passou no meio das pernas dele. Inacreditável o futebol clube. Sim, exato. Agora, pra vocês, quem foi o pior jogador do São Paulo no jogo? Isso aí não tem nem discussão. O Wellington. O Wellington foi o pior. Foi tão ruim que o Dorival colocou um cara que é meio campo pra fazer a dele. E aí o cara entrou no jogo melhor do que o lateral de ofício. Então, não é assim, desde que o Wellington assim, machucou num jogo que ele... Ô, Caio Paulista, volta, homem! Puta que pariu, mano. O Wellington machucou num jogo que ele sente a lesão e continua em campo pra tentar não deixar o São Paulo com um a menos. Isso, e de ter ficado, ele agravou a lesão dele, o tornozelo, demorou uma eternidade pra voltar, caiu lá no Triângulo das Bermudas do David de São Paulo. E que você tinha dito que eles têm testes pra avaliar como eles estão e tudo mais. Tem. Agora o resultado do teste sempre tá fudido. Essa é a parada, né? Não tem outro resultado. Não, o Wellington, a lesão que ele teve não foi muscular, ele teve uma lesão de impacto, ele teve uma torção lá, acho que foi torção de tornozelo. Isso não tem como prever. Mas desde que ele voltou, ele não voltou bem em nenhum jogo. E realmente esse jogo ele tava bem abaixo. Ele não acertou, acho que um cruzamento. Não. Eu não lembro de nenhum cruzamento dele que ele cruzou e conectou a bola com alguém na área. Ele ainda tá bem fora de rotação. Ele tá muito aquele famoso ritmo de jogo, sabe? Ele tá sem ritmo de jogo. Sentiu, mas não é difícil falar assim, a culpa foi de quem? O Caleri que não fez o gol, o Wellington que jogou mal, o Rames que perdeu o pênalti. Eu não acho que tem um vilão, de sabe? todos, pra mim, o menos culpado é o Rames, porque pênalti, por mais que é obrigação do batedor, às vezes você erra, não tem o que fazer. Agora, eu acho que foi uma questão coletiva do São Paulo, que teve muita chance de fazer no segundo tempo, mas com um a mais, era pra ter até colocado mais pressão, ter tentado mais coisas, mas enfim. Agora, o que eu quero saber aqui, o Luan falou sobre isso também, eu quero saber a opinião sua, Luan. Era pro Dorival, depois daquele primeiro tempo que podemos considerar um desastre, o primeiro tempo foi um desastre, era pro Dorival já voltar com o time novo? Com certeza, mas ele mexeu bem, no segundo tempo ele mexeu bem, não dá pra reclamar dele não. Eu achei que ele começou o jogo errado. Achei que ele começou errado, segurando muito os caras. Com certeza ele não deve ter falado pros caras não marcar pressão lá em cima dos caras. Então isso aí que foi predominante aí nessa partida, eu achei. E depois da expulsão, o jogo mudou. Depois da expulsão, o que me contou foi isso. Foi que assim, só depois da expulsão que o São Paulo parece que falou, agora dá. A gente tem que fazer o gol. Mas é aquilo que eu falei. Eu acho que é óbvio que aqui é o canal pra falar de São Paulo. E tem essa análise muito mais focada no nosso time. Só a gente tem que lembrar que tem 11 jogando do outro lado. Entendeu? E os caras vieram pra jogar. Eles não abdicaram do jogo. Eu acho que mudou no primeiro tempo, né? Porque o segundo tempo eles não jogaram. O que aconteceu? Quando é expulso lá o 10 deles, situação justa, diga-se de passagem. Eu achei até que teve outras faltas que foram mais pra vermelho do que... Aí é vermelho direto. Quando o cara é expulso, aí sim eles abdicaram de jogar e ficaram pra trás. Com a atitude que os outros times fizeram. Sim. Por isso que eu acho que o São Paulo conseguiu desenvolver muito mais, conseguiu ter muito mais chance.
obviamente com a mesma puta de uma vantagem, mas a postura da LDU, e não podia ser diferente, acabou o único desafogo que eles tinham durante todo o primeiro tempo e antes da expulsão, eles abriram mão depois da expulsão. Ah, sim. E aí o São Paulo pôde se lançar todo ao ataque e aí, obviamente, o domínio foi muito maior. Mas eu acho que, de novo, acho que o São Paulo aproveitou da situação, mas isso tem muito mais a ver com a mudança de postura da LDU depois da expulsão e o primeiro tempo com a postura correta da LDU antes da expulsão, do que necessariamente com a mudança da forma como o São Paulo estava encarando o jogo. Entendi. Mas o Lua falou que o Dorival mexeu bem. Também achei que ele mexeu bem. Acho que todo mundo que entrou. Ousado. Entrou com vontade de resolver os caras que entraram. Só que você não acha que eles demorou pra mexer? Eu achei que o Dorival, vendo o jogo como tava tão moroso, os caras fazendo uma cera absurda, eu achava que ele devia já, acelerar os caras, porque o time tava mal. Não achou que ele demorou? Eu não achei. Não achou? Mas eu sou sempre o cara que discorda, né? Não, mas esse é o seu papel aqui. É isso. Falar não, acho que não. Então, tá bom. Então vai lá. No FIFA, você já jogando FIFA, aí tira o zagueiro, bota um ponta e vai. No jogo, eu acho que não, porque se você for pensar, pra tornar o time um pouco mais equilibrado, o que ele tinha que fazer era povoar mais o meio de campo. E isso seria recuar. Então, assim, eu acho que fez a decisão correta. Fez bem. Levou pro intervalo. Um tempo bom. O São Paulo voltou no primeiro tempo, no segundo tempo, time. com o mesmo time. Não dá pra avaliar. Teve uma mudança de postura mesmo, 11 contra 11, porque a expulsão foi muito no começo, mas eu acho que ele fez o certo. Logo depois da expulsão, já fez mudança. A mudança quando entrou Rames, quando entrou Michel Araújo, foi ousada. Saiu o Nestor, saiu o Wellington. Eu acho, cara, de novo, eu não consigo ver um vilão. Acho que o São Paulo jogou da forma que deveria jogar, tentou o seu máximo, deu azar em alguns... Você achou isso? Eu achei. Eu ultimamente, tenho visto São Paulo, eles estão muito esforçados, mesmo quando perde, vê um time muito esforçado. Hoje, eu achei que no final do jogo eles estavam se esforçando muito. Mas eu achei... Porque um jogo de 180 minutos não pode se jogar só 90. Ou 45. Eu achei que o São Paulo realmente pecou muito nesse confronto com a LDU. Parecia que o São Paulo tava... Claro que, como você falou, a LDU tem os méritos dela, é um time, tá onde tá, não é por acaso. Mas o São Paulo parece ter uma postura muito estranha contra a LDU. Nos dois jogos. Não só agora no Morumbi, mas no primeiro jogo também. Parecia que tava meio com medo, não tava encaixado. Parecia que os zagueiros não estavam bem encaixados, o meio campo tava longe, não tava se movimentando, tava meio muito estranho, entendeu? O primeiro jogo a gente não jogou. O segundo jogo, a gente jogou o primeiro tempo, o jogo de hoje, jogamos o primeiro tempo, e os caras jogaram melhor que o comentário falou que achava que o São Paulo tava melhor. Eu achei que no primeiro tempo os caras foram melhores do que a gente. Exato. Mas a gente jogou, a gente tava lá. E aí você fala, não tá... É detalhe, sabe? Aquela bola do Alisson se bate na trave e entra. Já mudava. Sabe? O chute do Luciano no primeiro tempo, que bateu na rede pelo lado de fora. O gol saiu tarde. É isso. É o que eu falava, né? Pra esse jogo ficar com cara de que a gente tinha chance, era fazer um gol no primeiro tempo. A gente poder ir pro segundo tempo já com... Estamos empatados agora e pensar o que a gente vai fazer. Mas mesmo do jeito que o jogo se apresentou no segundo tempo, com a expulsão, teve chance de fazer o segundo. Teve chance. São Paulo criou bastante depois da expulsão. Fez uma pressão significativa, né? À toa que os caras estavam toda hora se jogando no chão. E aí o Arboleda conseguiu achar aquele gol de cabeça. Foi o escanteio, foi lá e fez o gol. Depois disso, foi o modo São Paulo, vamos pra frente e os caras... Vamos, meu boi. Exatamente. E o LDU parou o jogo. E o que você achou, Leandro, depois de todo 90 minutos de pura cera, e o Luan também, eu quero saber disso, sobre o juiz ter dado 1 minuto no primeiro tempo e apenas 7 minutos no segundo, sendo que só pela contagem básica já era mais de 9 minutos de cera que os caras fizeram. Meus advogados pediram pra que eu deixasse o Luan comentar isso. Então, Luan, não, pra mim é claro, juiz fraco, picotou o jogo inteiro. Pra mim, juiz fraco, sentiu a pressão, não era um juiz preparado, por mais que tenha rodagem aí, ele sentiu a pressão do jogo. É um jogo que não era pra ele ter levado nessa linhagem que ele levou, né? Mas também não dá pra gente ficar jogando só a culpa no juiz. O juiz ali, ele deu uma segurada no jogo, mas era pra gente ter ido pra cima, igual eu falei, entrou no segundo, no primeiro, pra mim não foi nem o jogo de lá, pra mim foi o primeiro tempo de hoje aí que determinou. Tinha que ter atacado os caras no primeiro tempo, marcado pressão no primeiro tempo. Foi decidir jogar só no segundo tempo, foi isso que aconteceu. Felizmente, o juiz tem uma parcela de culpa. Tem, mas a maioria é a gente mesmo, infelizmente. Também acho que o nosso primeiro tempo foi muito aquém e era pro São Paulo ter esmagado. É claro que ele deu os méritos, mas era pra ter esmagado, ele deu. Pelo menos causado, porque no primeiro tempo o time
teve chance nenhuma. Não lembro de nada que foi. Teve o chute do Luciano, que pegou na rede. Antes do lance do Luciano, teve um outro lance também de perigo. Teve algum, teve pouco. Bem menos do que no segundo tempo. Mas teve lá umas 2, 3 chances. Bem morno, né? Foi bem morno. Teve o chute do Caleri, que foi no bate-rebate, ele tava dentro da área e foi em cima do goleiro. O que eu quero dizer, né, teve essas chances e tudo mais, mas foi o que o Léo falou, foi muito morno, apático, né? O São Paulo não tava com aquela vontade. Não tava. A gente viu o jogo contra o Corinthians, São Paulo tava outra rotação. Outro jeito, né? Mas esse que é a parada. Eu acho que quem esfriou o jogo foi a LDU. Acho que a LDU tem os méritos de ter conseguido construir esse jogo que foi. Poxa, os caras, um pouco, 1, 2 minutos já tinha chute dos caras. Sim. Entendeu? Eles atacaram, no primeiro tempo eles atacaram. Assim, se o time tá só lá atrás, jogando pra se defender, jogando pra defender o resultado, naturalmente, uma torcida a favor, com o começo, todo mundo fresco, sem cansaço, o time vai pra frente. Agora, a LDU resolveu jogar. E eu acho que eles esfriaram o ímpeto do São Paulo nos primeiros 15 minutos. Fizeram certo e a gente caiu na armadilha deles. Bom, fim dos 90 minutos, fomos pros pênaltis. E o Luan comentou um negócio, Luan, que a postura dos caras tava diferente da nossa. Tava, a gente quando acabou o jogo, você olhava pra cara do jogador de São Paulo, você já via que não tava bom pra nós. Você olhava pra cara do jogador da LDU, você já via que ele estava confiante na classificação. Então na hora ali que acabou ali o segundo tempo ali, já tava na cara que a gente ia pipocar, infelizmente. Eu achei que todo mundo bateu bem, menos obviamente o Rames que perdeu, né? O Rames ele parece que bateu bateu num pé, bateu no outro, chutou pra cima. Mas daí eu falo pra vocês podem falar o que vocês quiserem. Um goleiro de seleção, que o São Paulo é seleção, né? Um goleiro de seleção não pode ir pra 5 pênaltis e não relar em nenhuma bola. Não tem como. Olha a galinhada ontem lá, antes de ontem, na terça. Ele sabe, o Vanderlei Luxemburgo sabe que vai pros pênaltis, o Cássio vai catar um pelo menos. Agora não dá pro Rafael não pegar nenhuma bola, não tem como. Isso aí pra mim é inadmissível. De Rogério Ceni. Você acha que o Rafael tem a culpa dele? Uma grande parcela. Um goleiro não pode 5 pênaltis não relar na bola. Era um goleiro que você tava ali na linha ali e não dava medo pro atacante. O atacante deles lá, aquele Rulos, nem sei o que é, foi bater o último pênalti lá com a tranquilidade. Parecia que ele tava batendo ali na esquina da casa dele. Bateu entendeu? Então tava rindo antes. Antes de bater, tava rindo. O Rafael, infelizmente, ali não representou, não. O que você achou dos pênaltis, Leandro? Além da tristeza das E você viu que o do Rames ali, se ele fizesse o gol, não ia valer o gol. Porque ele bateu 2 toques, né? Infelicidade ali. Ia bater no pé direito. Não é infelicidade do homem. Pênalti, eu acho que todo mundo bateu bem. Até o Rames foi infelicidade, mas tirando ele, os outros 9 batedores bateram muito bem, cara. Bateram bem. Assim, você vai ver quase todas, bola batendo na bochecha. Os caras da LDU também bateram bem também. Sim, aquela bola na trave e entrou. O Rato eu achei que bateu de um jeito muito, muito arriscado, aquele pulinho antes de bater, ele foi devagar pra bola, ele foi reto devagar pra bola e deu um pulinho pra bater na bola. Fez o errado e deu certo, sabe? Mas não tem, cara, é tipo de coisa, você vai botar na conta do Rafael, não concordo, não consigo concordar com isso, entendeu? Não concordar, o cara, o goleiro não tem a responsabilidade no pênalti. Aí você falou da galinhada lá na terça-feira. Cara, esse é um exemplo de o time que faz tudo errado dá certo. Tomaram uma enormidade de bola na trave e acabou não entrando. Os caras também no pênalti chutaram na trave, um dos pênaltis. Se for lembrar também uma Libertadores, não sei se foi do ano passado, retrasado, um jogo do River com o Palmeiras. Quando fez resultado lá na Argentina, chegou no Brasil. Cara, não sei como que o River não virou o jogo pra cima do Palmeiras. Os caras estavam assim, teve gol anulado pelo VAR, teve um monte de coisa e acabou dando certo. É um exemplo, fez tudo errado e deu certo. O goleiro é aquilo, né? Se não catar nenhuma, de boa pra ele. Se catar uma, vira herói. É isso. Esse aqui é o esquema. Mas, infelizmente, eu acho que um goleiro de São Paulo, nível de São Paulo, não pode cair 4 bolas pra um lado, no mesmo lado, e só tocou uma vez, não relou na bola nenhuma vez, não botou pressão nos atacantes nos jogadores que ia bater pênalti. Então eu achei ele bem fraco mesmo. É totalmente diferente. Eu assisti aos pênaltis do Corinthians, lá é outra coisa. O Cássio, na hora que ele tá no pênalti, o marcador vai bater pênalti, ele fica até com medo, até treme a perna dele. Isso aí com certeza fez diferença pra gente, com certeza. O cara olhava lá o Rafael no gol e falava, quem que é esse carinha aí? Infelizmente, é o que eu acho. Bom, agora... Deu polêmica. Mas é isso mesmo, aqui são 3 elementos, cada um vai ter uma opinião. Agora minha pergunta pra vocês é o seguinte, bom, fomos classificados da Sul-Americana, que era uma das apostas desse ano, mas temos ainda Brasileiro e Copa do Brasil. Mais importante ainda é Copa do brasileiro não tem, né? Brasileiro não tem. Vai fazer o quê no Brasileiro?
brasileiro. A gente Tem pode que fazer correr. mais. Tem que correr pra cima da Não, tabela. não tem como. Ali o brasileiro, ele é como eu tô falando aqui desde o começo do canal. É só somar ponto e tá lá entre os 10 primeiros lá. O brasileiro esquece, não tem o que fazer lá não. Nem a vaga da Libertadores garantir pelo Não, brasileiro. o que a gente quer é vaga Libertadores direto pela Copa do Brasil. É isso que a gente quer. A nossa missão é essa desse ano, infelizmente. Esse ano agora é foco total, a partir de amanhã é foco total no Flamengo. É ganhar essa final aí dentro do Morumbi e coroar o ano aí como excelente. É isso aí. Não tem o que fazer, não. Tá certo, é isso mesmo. Bom, tem mais algum comentário final que você quer fazer sobre esse jogo? Essa decepção que a gente teve no Morumbi? Eu achei até que assim, o segundo tempo do São Paulo não foi tão ruim. Foi bom, o São Paulo jogou. Com um a mais também, pressionou. Mas no saldo mesmo, eu achei que o São Paulo contra a LDU jogou muito diferente do que ele vinha jogando. Você tem algum comentário final pra fazer? Cara, eu gosto de ser otimista. Eu acho que de alguma forma essa desclassificação vai ajudar a baixar um pouco a bola. Pra chegar pra final... Pezinho no Pra chão. chegar pra final com o pezinho no chão. Primeiro jogo lá, sabe? Assim, tem Tirar os agora. erros. Exato. Tem um jogo agora domingo à noite. Depois tem parada FIFA. Volta, tem mais um jogo que eu acho que é contra o Inter no Brasileiro. E aí já é a primeira da final com o Flamengo lá no Rio. Então eu acho que tentar tentar ver o copo meio cheio. O São Paulo tá muito se achando demais. Achando que o time joga mais. Mesmo depois do jogo contra o América, porque eu achei que Eu o São acho que Paulo e até os comentaristas, a imprensa, tava botando a bola do São Paulo lá em cima. Mas depois dos jogos brasileiros, mesmo com o time misto que vinha entrando, eu achei que a galera começou a ver que o São Paulo, ó, é um time bom, claro, tá, tem estrelas muito boas, é um conjunto bom que o Dorival montou, mas deu uma patinada boa com times que não tinham nada de interessante ali. Não, é assim, tirando o Lucas e o Rames, que realmente tem um nível técnico muito superior, e o Caleri e o Luciano não tem o mesmo, acho que não tá na mesma prateleira do Lucas e do com Rames, certeza não. mas estão numa prateleira superior ao resto do time. O São Paulo é um time de operário e que deu muita liga e deu muito certo. E se esses caras começarem a achar que jogam mais do que de fato jogam, aí é a receita para dar merda. Entendi. Entendeu? O último jogo contra o América, que perdeu com um a mais, ali eu vi um nível de displicência que eu não vi em nenhum outro jogo nosso, nenhuma outra derrota que a gente teve. Isso é perigoso. Entrar achando que O nome vai fazer. porque a gente eliminou o Palmeiras, eliminou o Corinthians na Copa do Brasil, somos demais, somos uma seleção. A gente pode falar que o São Paulo é uma seleção. Se os caras se acharem como imbatíveis, isso é muito perigoso. Principalmente, legal que deu no sorteio, o São Paulo vai decidir em casa a Copa do Brasil, mas vai começar fora, né? Então, Sim. o primeiro Não adianta jogo jogar fora, igual quando jogou contra a LDU. já demos sorte contra a LDU no jogo fora, que poderia ter acabado já com o Confronto. eliminatório, com o confronto. Então acho que isso serve como um baita de um sinal de alerta para Tem que, ter uma entrar postura, assim. tem que ter uma postura muito diferente do que foi Exato. na LDU. Até porque, ao meu ver, o Flamengo é muito mais time que a LDU. Os nomes que tem lá Nem no compara. Flamengo nem compara. Eles estão muito fragilizados devido ao momento do Flamengo, mas em relação aos atletas, pra mim, Sim. o Flamengo tá muito lá na frente. Então o São Paulo tem que realmente ir com a cabeça de que, ó, vai ser dureza, a gente precisa fazer o resultado lá também no Maracanã, senão complica muito. É isso. E o São Paulo no Brasileiro tem que aproveitar agora que vai ter mais 3 meses de Dá semana rodagem pro time. sem Copa Sul-Americana, descansar os caras e tem que jogar o Brasileiro para fazer primeiro 45 pontos, se livrar de vez em qualquer risco. Acho que não corre, mas tem que se livrar de vez. E com o time que tem, se colocar foco, eu acho que tem possibilidade, tem futebol para tentar beliscar ali um sexto lugar, porque tudo indica que até o sexto ali vai ter um G6, talvez um G7 de Libertadores, não pode desprezar isso não. Eu tô com o Lua, que eu acho que assim, o objetivo é conseguir a vaga através da Copa do Brasil, mas eu ainda acho que mesmo conquistando a vaga na Copa do Brasil, o São Paulo tinha que estar lá pelo menos entre os... Claro. Entre ali os 6, 5 do brasileiro, porque tem time pra isso. Tinha que estar... Não só pela Libertadores, porque o time precisa ter... jogar bem, porque tem Mas time. o São Paulo só não tá lá porque o São Paulo é um dos únicos clubes aí que tava disputando 3 campeonatos, entendeu? Então por isso que não tava lá. Bom, gente, é isso. Infelizmente hoje não deu pro São Paulo. Foi nos pênaltis. Foi um jogo que a LDU conseguiu se montar bem. E fica aí essa lição que a gente aprendeu pra ir forte contra o Flamengo. É isso aí. Até o próximo vídeo.